O gráfico a seguir representa a curva de uma bateria de uma certa marca de automóvel. Então aqui você tem um gráfico que apresenta o quê? O U, né, que é a diferença de potencial sendo 15, quando a corrente é zero. E aqui nós temos o 60, que é o valor estabelecido para quando você tem a DDP igual a zero. Bom, isso aqui é uma curva característica de um gerador, né? Ele já fala aqui que é a curva de uma bateria, né? Mas mesmo que ele não tivesse informado, pela caracterização, a gente já tem isso aqui como a curva característica de um gerador. E a gente sabe que a curva característica de um gerador, quando a gente faz um esboço dela aqui, ó, no gráfico U por I, ou V por I, né? Vai depender muito aí do exercício. Ele vai trazer para a gente a seguinte característica, né? Ela vai ser sempre uma reta decrescente, onde eu vou ter um ponto aqui de máximo, que vai ser o E, que é a força contra a eletromotriz. Desculpa, a força eletromotriz, né? Contra a eletromotriz seria para receptor. E aqui o valor da minha corrente de curto-circuito, tá aí. Então agora o que a gente vai fazer? Outro detalhe. Ele também tem aquela característica que se a gente pegar a curva aqui, ó, e pegar esse retângulo desse ponto, P aqui, que a gente vai formar um retângulo, se a gente fizer a área desse ponto, essa área ela é numericamente igual à nossa potência útil, né? A potência lançada. Tá aí. Agora, quando o motorista liga o carro, tem-se a corrente máxima ou a corrente de curto-circuito. Nesse caso, qual a força eletromotriz e a corrente de curto-circuito da bateria? Tá de graça essa, né? Porque ele informou pra gente aqui, ó. Então esse aqui é o nosso E, que é a força eletromotriz, e aqui é o ICC. Então as perguntas dele: qual a força eletromotriz e a corrente de curto-circuito da bateria? Então a gente vai escrever que o I é igual a 15 volts e o nosso ICC é igual a 60 ampere, no caso, né? Qual a resistência interna da bateria? Bom, a gente pode fazer isso aí, o cálculo da resistência interna, pensando no seguinte, que o U é igual a E menos RI, que é a curva característica do nosso gerador. Quando você tem o curto-circuito, você tem esse ponto aqui, que seria o valor do U igual a zero e o valor do I igual a 60. Então, olhando lá para a corrente de curto-circuito, eu tenho isso aqui, ó. E aí, com esse valor, eu consigo chegar. Porque o meu E ali, ele vai ser definido de acordo com o que a gente já encontrou no item A. Então, a gente vai ficar com 0 igual a 15 menos 60R. Então, vai ficar 60R igual a 15. E aí, R vai ser 15 dividido por 60. Isso aqui vai ser o mesmo que 1/4, né? Então, 1/4 de ohm, ou então, se a gente quiser escrever na forma decimal, 0,25 ohms. Eu também poderia ter usado aqui a nossa formulazinha básica, de que o ICC é sempre E sobre R, né, que a gente demonstrou na aula, que você, se não assistiu, basta assistir a aula aí de geradores, que você vai encontrar aí a demonstração para essa formulazinha aqui, tá bom? Bom, continuando, né, letra C. Qual a DDP nos terminais da bateria? Então ele quer saber qual a DDP nos terminais da bateria quando a corrente percorrida for de 40 ampere. Bom, no item A, a gente encontrou que o nosso E era igual a 15 volts. E no item B, a gente encontrou que o nosso R, que é a resistência interna, é igual a 0,25 ohms. Bom, com essas duas informações, agora a gente pode jogar no gerador, né, na equação do gerador, U igual a I menos RI, e fazer a substituição dos valores, porque ele fala que o I aqui vai ser igual a 40 ampere. Se a gente jogar aqui, ó, a pergunta é qual a DDP, né? Então, U é igual ao E, que vai ser 15, menos o R, que é 0,25, ou 1/4, né? É melhor colocar aqui 1/4, porque quando eu multiplicar por 40, eu vou poder simplificar, isso aqui vai ficar 10, né? Então, U vai ser igual a 15 menos 10. Então, daqui eu vou tirar que a DDP, quando a corrente for de 40 ampere, vai ser igual a 5 volts. Ou seja, ele vai estar por aqui assim, né? Essa posição aqui, ó. 40 e aqui vai ser 5. Certo? Ficou claro aí o item C? Bom, item D. Qual o rendimento dessa bateria? Ó, rendimento da bateria. Lembrando que o rendimento da bateria seria quanto eu consigo fornecer, né, a potência lançada sobre a potência gerada, que seria
representada pelo E. Por que eu estou escrevendo assim? Porque a gente pode escrever também como rendimento igual a potência lançada sobre a potência gerada. E a gente demonstrou lá na aula que a potência lançada é dada por U vezes I. E a gerada é E vezes I. Então, se a gente simplificar aqui, a gente chega no que eu escrevi ali em cima, U sobre E. E aí, o rendimento para quando essa bateria for de 40. Bom, no item C, a gente viu que quando a nossa corrente for de 40 ampere, a gente tem um U de 5 volts. Então, o rendimento nesse caso vai ser quanto? Vai ser U sobre E. Nesse caso, eu tenho U igual a 5 e o E, que a gente encontrou no item A, que é 15. Então, aqui eu vou ter 1/3, que é o mesmo que 0,333, né? Uma dízima. Se a gente quiser aproximar, isso aqui vai ficar 33,3% de rendimento, tá bom? Então essa seria a nossa resposta aí para esse item D, tá bom? No mais, queria agradecer aí, pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, também ativar o sininho da notificação e seguir a gente lá nas redes sociais, no @PhysiqueisGo lá no Instagram, tá bom? Valeu, obrigado!